Bom, gente, então vamos lá ver o segundo texto do oitavo ano, que diz assim, que o título é Renovação das Fontes Históricas. Então, o que esse outro texto está falando? Esse outro texto está falando sobre o estudo da história a partir do século XX, de meados do século XX, pouco antes de meados do século XX, né? Em 1930, surgiu na França uma escola, um grupo de historiadores que começou a inovar em relação ao estudo de história, à produção do conhecimento histórico. E o começo dessa inovação, e um dos pontos dessa inovação, foi justamente a análise das fontes históricas. Foi justamente até considerar o que era fonte histórica. Lembra que no texto anterior estava falando dos historiadores tradicionais, dos historiadores mais antigos, chamados até de metódicos, que eles consideravam as fontes históricas somente os documentos oficiais. Esses historiadores franceses do século XX, eles já consideravam fonte histórica qualquer coisa que o ser humano produziu, né? Então foi uma abertura, esses historiadores proporcionaram uma abertura assim, da forma de pensar a história humana. Quer dizer, todos participam da história humana. Não são só os políticos, os generais, os chefes de governo, os reis, as autoridades que produzem os documentos oficiais, aqueles que produzem, que são responsáveis pelo conhecimento histórico, pela história. Todos são sujeitos históricos. Todos participam de alguma forma da construção do conhecimento histórico. E tudo isso que as pessoas produzem pode ser analisado como fonte histórica para a reconstrução da realidade, né? Para a análise da realidade, para o estudo da realidade, das realidades do passado. Então, o que um pedreiro fez, o que o professor fez, o que um médico fez, o que um advogado fez, né? O que qualquer pessoa ou grupo de pessoas fez pode ser considerado, o que eles produziram, pode ser considerado fonte histórica para ser analisada pelos historiadores. Então esse é o tema da questão, dessa questão número 1 e da questão número 2 também, porque a questão número 2 está perguntando exemplos do que esses historiadores consideravam como fontes históricas também. Eles passaram a considerar como fontes históricas. Dá uma olhadinha no texto que lá tem vários exemplos. Uma pintura é uma fonte histórica. Uma construção de uma casa é uma fonte histórica. Uma carta que eu escrevo para alguém é uma fonte histórica. Então qualquer coisa que qualquer pessoa produz pode ser considerada uma fonte histórica.